Olá, pessoal. Vamos corrigir aqui a lista de exercícios de elasticidade, que não é uma lista simples, né? Vocês podem ver que eu peguei questões de concurso, e de concursos, a maioria, concursos bem difíceis, né? Questão do CESP, Gran Rio, por aí vai. Então, vamos começar aqui. Lista de exercícios e elasticidade. Número 1. A essencialidade do produto é um fator determinante da sua elasticidade preço-demanda. Ou seja, quanto menos essencial é um bem, maior será a sua elasticidade preço-demanda. Bom, essa questão é verdadeira, né? Quanto mais fútil for um bem, mais fácil da gente abrir mão desse bem, não é mesmo? Aqui para você, questão 1 é uma questão que está certa. Certo? Vamos lá, questão 2. Empresa de pesquisa energética, em 2006. Gran Rio. Dada uma curva de demanda de um bem X, tudo mais constante, é correto afirmar que, quando aumenta o letra A, preço do bem X, a curva de demanda do bem X desloca-se para a esquerda. Vejam bem, quando aumenta o preço do bem, preço é uma variável que está dentro do próprio mercado. Quando uma das variáveis que está dentro do mercado muda, a gente não tem um deslocamento das curvas, a gente tem deslocamento nas curvas. Então, nesse caso, é errado, porque se mudar o preço do bem X, a gente vai ter um deslocamento na curva de demanda e não da curva de demanda. Letra B. O preço de um bem complementar, vamos voltar para entender, né? Quando aumenta o preço de um bem complementar ao bem X, a curva de demanda do bem X desloca-se para a esquerda. Quando aumenta o preço de um bem complementar ao bem que você quer consumir, você vai deixar de comprar um pouco daquele bem, porque ele ficou mais caro, e como ele é complementar ao que você ia consumir antes, você também vai deixar de comprar um bem que você consumia antes. Então, a demanda desse bem X vai diminuir. Diminuir nada mais é do que um deslocamento à esquerda. Lembre-se que a referência é a linha de quantidades, que aumenta da esquerda para a direita, né? Então, vai ter um deslocamento à esquerda da curva de demanda do bem X. Esse item já está certo, já é a nossa resposta, letra B, né? Vamos anotar aqui essa questão. Número 2, nossa resposta. Letra B. A gente pode continuar aqui vendo o que está errado nos outros itens, né? Letra C. Quando aumenta o preço de um bem substituto ao X, a curva de demanda do bem X desloca-se para a esquerda. Quando aumenta o preço de um bem substituto, eu deixo de comprar o substituto e compro mais do bem X. Então, a curva de demanda do bem X desloca-se para a direita, que é um aumento. Letra D. Quando aumenta o preço do bem X, a curva de demanda do bem X desloca-se para a direita. Não. Quando aumenta o preço do bem X, há um deslocamento na curva de demanda do bem X e não da curva de demanda do bem X. O que desloca as curvas são coisas fora do mercado de X. E letra E, quando aumenta a renda do consumidor, a curva de demanda do bem X desloca-se para a direita, se este bem for inferior. Que nem eu falei no vídeo de explicação dos tipos de bens, se um bem for inferior, conforme aumenta a sua renda, você vai consumir menos dele, e aí vai haver um deslocamento da curva de demanda para a esquerda. Número 3. O gráfico abaixo mostra a curva de demanda inicial D dos consumidores do bem X. O preço do bem Y aumentou e nenhuma outra variável determinante da demanda por X se alterou. Em consequência, a curva de demanda por X se deslocou para a D', tracejada no gráfico. Supondo que X seja um bem normal, pode-se afirmar corretamente que, então, essa é a curva de demanda de X, D, curva anterior de demanda de X, D', nova curva de X. O que mudou nesse mercado foi que o preço de Y aumentou. Vejam bem. O preço do Y aumentou e por isso as pessoas estão consumindo mais X. Então, quando o preço do outro bem aumenta, eu deixo de consumir o outro bem e venho consumir o primeiro bem, então o preço do Y aumentou, deixei de consumir Y, porque é um bem normal. E aí eu comecei a consumir X, quer dizer que eu troquei um pelo outro. Então, segundo as letras aqui, letra A, X e Y são complementares? Não, porque eu troquei o consumo de um pelo consumo do outro. X e Y são substitutos? Sim. Essa já é a nossa resposta. X e Y são bens inferiores? Não, ele falou aqui mesmo que são bens normais, né? Y é um bem inferior? Não. Ele aumentou o preço, eu consumi menos dele, conforme aconteceria se eu estou tratando de um bem normal. E letra E, a demanda por X não depende do preço de Y. Depende, porque ele mostrou que existe uma relação entre o preço de um e o movimento do outro, né? É o que está no gráfico. Então, a resposta é letra B. Agora, enunciado para as questões 4 e 5. Considerando a equação de demanda, então, a quantidade demandada de X é igual uma função do preço de X, do preço de Y e da renda. Ele está falando o seguinte: a quantidade demandada do bem X depende do preço de X, do preço de Y e da renda. Ou seja, o bem X ele tem uma relação com o bem Y e também depende da sua renda. Julgue os itens subsequentes. Número 4. CESP, Ministério Público. O bem Y é um bem complementar ao bem X, caso a relação entre a quantidade de X e o preço de Y seja positiva.
O que ele está falando aqui? Se o preço de Y aumenta, a quantidade demandada de X aumenta. Quando o preço de Y aumenta e eu deixo de consumir Y e passo a consumir X, por isso a quantidade demandada de X aumenta, quer dizer que os dois bens são substitutos, como eu expliquei na aula em vídeo, né? Então, item número 4 é um item errado, porque ele está falando aqui que são bens complementares, né? Mas no caso eles são bens substitutos, né? Se tivesse aqui um menor que zero, seriam complementares, mas como está maior que zero, essa relação de mesmo sentido, né, das duas variáveis aqui, então não são complementares, são substitutos, esse item é errado. Então aqui número 5. Se a relação entre a quantidade demandada de X e o preço de X é negativa, então o bem é considerado normal. O que ele está falando aqui? Se o preço de X aumenta, a quantidade demandada de X diminui. Isso é exatamente o que tem na lei da demanda, né? Então a gente pode falar que o bem é considerado normal. Vejam bem, na aula que eu expliquei no vídeo, eu falei que a gente classifica um bem como normal ou inferior a depender da movimentação da demanda desse bem com relação à renda. Isso aí é um detalhe bem importante. A classificação dos bens depende do fator que você está olhando. Aqui a gente está olhando a variação com relação ao preço. Com relação ao preço, a gente fala que o bem é comum, a gente não fala que o bem é normal. E aí, considerando que é um concurso e é uma questão do CESP, todos os detalhes são relevantes, né? Então, aqui, se tivesse renda embaixo na equação, né, no denominador, e não preço, estaria certo. Mas como tem preço, então o bem ele não é considerado normal. Ele é considerado um bem comum. Por isso o item também está errado. Questão número 6, Polícia Federal. Supondo-se que a expansão do efetivo policial conduz a um aumento da necessidade de melhor equipá-lo, por exemplo, com armamentos e viaturas, então as exigências em termos de pessoal e equipamentos são bem substitutos no que diz respeito à provisão dos serviços de segurança pública. Veja bem, você precisa dos policiais e dos equipamentos e viaturas, então não são bens substitutos, né? Eles são bens complementares. O item está errado. Questão número 7. Análises, né? Análises da demanda de farinha de mandioca no Brasil indicam que uma expansão da renda dos consumidores reduz a demanda por esse produto. Caso essas análises estejam corretas, então a farinha de mandioca é um bem inferior. Exatamente, essa é a definição de bem inferior. Você ganha mais dinheiro, sua renda aumenta, você consome menos. Então esse item aqui está certo, é um item que está ok. Questão de número 8. O gráfico abaixo mostra em linhas cheias as curvas de demanda e da oferta do mercado de maçãs. Linha cheia é a linha que está totalmente preenchida, tá? Outra linha é a linha pontilhada. Considere que maçãs e peras são bem substitutos para os consumidores. Se o preço da pera aumentar e nenhum outro determinante da demanda da oferta de maçãs se alterar, pode-se afirmar que a curva de demanda por maçãs se deslocará para uma posição como a B. Ele está falando o seguinte, os dois são bem substitutos. Se você vai lá e vê o preço de um que não te agrada, você troca pelo consumo do outro, né? Ou que te agrada, você deixa de comprar o outro e compra esse. Então, se o preço da pera aumentar, o que vai acontecer com o consumo de maçã? Então, se o preço da pera aumenta, você deixa de comprar pera e consome mais maçãs. O que se desloca é a oferta de maçã? Não. O que se desloca é demanda de maçã. Demanda no sentido de mais maçã ou menos maçã? Mais maçã. Então, a gente vê um deslocamento da curva de demanda de maçãs à direita. Então, deixa de ser D e vira AB. Então, a curva de demanda por maçãs se deslocará para uma posição como AB? Sim, todos os próximos itens já estão errados, né? Vamos ver por que eles estão errados. Letra B. A curva de oferta de maçãs se deslocará para uma posição como CD. Não, não há motivo para a curva de oferta mudar. Letra C. As duas curvas de demanda e de oferta de maçãs se deslocarão em posições como AB e CD. Não, não há motivo para a curva de oferta mudar. Letra D. O preço da maçã tenderá a diminuir. Vamos ver o que acontece com o preço da maçã. Voltando aqui no gráfico. A demanda estava aqui e agora ela virou AB. Um novo ponto de equilíbrio está aqui. O preço da maçã antes estava aqui, o preço da maçã agora está aqui. Houve um aumento do preço das maçãs. Então, o preço da maçã tenderá a diminuir? Não. O preço da maçã tenderá a aumentar. Não haverá alteração no mercado de maçãs. Haverá sim, porque os dois produtos são relacionados. Questão 9. A figura abaixo mostra a demanda D e a oferta S. S de supply é a oferta em inglês. Então, a figura abaixo mostra a demanda D e a oferta S de maçãs, bem como o preço e a quantidade de equilíbrio no mercado, P estrela e Q estrela, respectivamente. Suponha que os consumidores considerem pera um bem substituto de maçã. Um aumento do preço da pera altera a oferta de maçã? Não, altera demanda de maçã. Para mais maçã, né? Aqui no caso,
Deslocamento à direita e não à esquerda. Então, o preço de equilíbrio no mercado de peras apenas. Não. Altera também o preço de equilíbrio no mercado de maçãs. O preço de equilíbrio no mercado de maçãs para um valor maior que P estrela. Certo, né? Ao deslocamento da curva à direita, provavelmente o equilíbrio sobe aqui e o preço vai ser de P estrela para algum P maior do que P estrela, né? Então, a resposta, letra B. Vamos ver por que os outros itens estão errados. Então, a quantidade de equilíbrio no mercado de maçãs para um valor menor que a estrela. Não, a quantidade de equilíbrio vai dar mais ou menos aqui, é um valor maior do que a estrela. A curva de oferta de maçãs apenas. Não, não é a curva de oferta, é a curva de demanda. E letra E, a curva de demanda por maçãs para uma posição como AB na figura. Não, é para uma posição como essa que eu criei aqui, que eu vou chamar de F, não AB. Questão número 10. A curva de demanda por um determinado bem é mais elástica em relação ao seu preço se houver mais elástica, significa que é bem fácil abrir mão desse bem, certo? Então, se houver muitos bens complementares ao bem em questão, não. Se houver muitos bens, substitui. Se houver maior prazo para o consumidor se adaptar ao novo preço, sim. A gente sabe que quanto maior o prazo, mais fácil as coisas se ajustarem. Então, no longo prazo, as coisas, né, oferta e demanda, em relação ao preço, em relação à renda, são sempre mais elásticos. Vamos ver por que os outros estão errados. Letra C. Custo fixo elevado na produção do bem. Se o custo fixo é elevado, é mais inelástico. E o custo fixo é relacionado com a oferta, né? Produção, e não com a demanda. D. Expansão da política monetária. A gente não vai falar sobre isso agora, mas tem nada a ver aqui. E aí, poucos bens substitutos para o bem em questão. Poucos bens substitutos fariam ser mais inelástico e não mais elástico. Resposta letra B. Número 11. No mês 1, o preço de B é igual a 50, a quantidade de A é igual a 400. No mês 2, o preço de B é igual a 45, a quantidade de A é igual a 420. Baseados nos dados acima, a elasticidade de preço cruzado da demanda dos bens A e B é... Então, para calcular aqui, agora eu vou precisar escrever, né? Como é que é a fórmula da elasticidade cruzada? A gente tem aqui que a elasticidade entre A e B é igual à mudança na quantidade de A sobre a mudança do preço de B vezes o preço de B sobre a quantidade de A. Aqui é o preço inicial de B e aqui é a quantidade inicial de A. Então, a mudança na quantidade de A, a gente sabe que foi de 420, de 400 para 420. Então, foi 20. A mudança no preço de B, a gente sabe que foi de 50 para 45. Foi 5. O preço de B era 50 e a quantidade de A era 400. Deu falso esse cálculo aqui. Vou cortar esse zero com esse zero aqui. Vou cortar esse outro zero com esse outro zero aqui, para ficar mais fácil de calcular, né? Esse 5 eu vou cortar com esse 5. Aqui fica 1, aqui fica 1. Aí eu tenho no final 2 dividido por 4, que é igual a 0,5. E a minha resposta é letra D. Viram que não é tão difícil fazer a conta, né? Questão de número 12. A elasticidade de preço da demanda é a relação preço-quantidade multiplicada por... a elasticidade de preço da demanda é igual à relação preço-quantidade, a relação preço e quantidade que está aqui, multiplicada por isso aqui. Preço dividido por quantidade. Então, esse valor que está destacado aqui, nada mais é do que justamente a inclinação da curva de demanda. Olhem lá na minha apostila qual é a função da curva de demanda que a gente está usando, né? A função simplificada da curva de demanda. Quando você faz o cálculo para isolar o x, você tem acesso à inclinação da curva de demanda, né? Que nada mais é do que o coeficiente angular daquela função, beleza? Então, aqui, letra A. Número 13. Quando a elasticidade e renda da demanda por determinado bem é igual a menos 0,5, o bem é considerado... Bom, menos 0,5 está falando que é menor do que zero, por causa desse negativo aqui. Então, quando a elasticidade e renda de algum bem é menor do que zero, esse bem é um bem inferior, certo? Essa é a definição de bem inferior. Quando você está mais rico, você compra menos dele. É isso que esse menos está significando aí. Resposta letra A. Número 14. A elasticidade e renda da demanda por certo bem é menor do que 1. Isso significa necessariamente que... Veja que aqui é menor do que 1, não está falando que é menor do que 0, tá? Mas é menor do que 1. Isso significa necessariamente que aumentos da renda diminuem a quantidade demandada do bem? Não, pode aumentar, mas na proporção menor do que 1. É menos do que proporcional o impacto de um com relação ao outro. Letra B.
Aumentos da renda aumentam a quantidade demandada do bem. Vejam que ele falou menor que 1, mas ele não especificou se menor do que 1 é maior ou menor do que 0. Porque a gente pode ter um intervalo de menor do que 1 que vai de 0 a 1, mas a gente também pode ter todos os números abaixo de 0 que são necessariamente menores do que 1. Então a gente não consegue dizer com certeza se aumentos da renda aumenta a quantidade demandada do bem. Pode ser que sim, pode ser que não. Letra C. A variação percentual da quantidade demandada do bem é menor do que o aumento percentual da renda. Isso aí a gente consegue dizer. Porque se é menor do que 1, é o impacto da mudança da renda. Na mudança de quantidade é menos do que proporcional. Então, letra C já pode ser considerada a nossa resposta. Aí, letra D, o bem é superior, ou letra E, o bem inferior, é a mesma resposta que eu dei para a letra B, né? A gente não consegue dizer. Enunciado para as questões 15 a 27. A tarifa de ônibus pode ir para R$ 1,90. A proposta de aumento das passagens de ônibus de Belém e Ananindeua está em segunda-feira, 1º de fevereiro. Segundo o DIEESE, uma planilha de custos mostra que há defasagem da atual tarifa, já que, segundo justificativas da empresa, houve aumento do salário mínimo de peças e de combustível. No dia seguinte, a companhia chegou a divulgar uma planilha técnica com a proposta do aumento da passagem de R$ 1,70 para R$ 1,90 com reajuste de 11,76%. Com referência ao assunto abordado no texto acima, julgo os itens que seguem. Número 15, SESC. Vejam que essa questão é do BASA. Questão de banco, assim, normalmente é muito mais simples, tá? Porque o salário que é pago nesse tipo de órgão é muito inferior ao salário que é pago nos outros órgãos, agências, Petrobras, as coisas que eu tinha colocado esse Ministério Público. Então, essas questões tendem a ser mais simples. Número 15. Transporte público de ônibus tem características de serviço com demanda inelástica. Portanto, com o reajuste anunciado, espera-se uma redução inferior a 11,76% na quantidade de passageiros transportados. Passagem de ônibus pode ser considerada um bem de demanda inelástica? Sim. É um bem que, mudando o preço ali, você não tem muito como fugir dele. Se você usa o transporte público, você não tem muito como fugir. Se você tivesse como fugir, você já teria fugido, né? Já não usaria mais porque não é a melhor coisa do mundo. Então, a gente pode considerar, sim, que é um bem que você tem que consumir, e aí, mudando o preço ou não, se aumentar o preço, você vai pagar, se diminuir, bom para você, mas a gente sabe que só vai aumentar. Então, a tendência, como é inelástico, é que a relação seja menos do que proporcional. Então, o preço mudando 11,76%, com certeza a demanda não vai cair 11,76%, vai cair bem menos. Esse é um item que a gente pode falar que está certo. 16. Considere que uma greve dos motoristas e cobradores de ônibus por aumento de salários acarrete um aumento no preço das passagens superior aos 11,76% anunciados. Nesse caso, se o transporte público de ônibus tiver característica de serviço com demanda inelástica e se as demais variáveis envolvidas no setor forem mantidas constantes, então esse aumento de preços ocasionará a redução do lucro dos empresários. Como o bem é de demanda inelástica com relação ao preço, e aí eu mostrei para vocês qual é a relação de preço e quantidade e elasticidade de demanda no lucro da empresa, que depende diretamente da sua receita total, a gente sabe que, como as pessoas não deixarão de consumir, esse aumento de preço vai ser abarcado todo pelos consumidores e o lucro da empresa tende a não ser impactado com isso, né? Então, o aumento de preço ocasionará redução do lucro? Provavelmente não. Então, é um item que a gente considera errado. Número 17. Caso o coeficiente de elasticidade da demanda por transporte público de ônibus em Belém, Ananindeua, seja igual a 0,5, então haverá uma redução entre 8% e 10% na quantidade demandada do transporte público. Como é que a gente resolve essa questão? Ele está falando o seguinte: a gente sabe que a elasticidade é igual à mudança percentual da quantidade sobre a mudança percentual no preço. Aí está falando assim: caso o coeficiente de elasticidade da demanda por transporte público seja igual a 0,5, então ele me deu a elasticidade, então haverá uma redução entre 8% e 10% na quantidade demandada no transporte público. Esse aqui é o meu X, né? Eu não sei quanto é que é, mas eu sei que a mudança no preço do transporte foi de 11,76. Fazendo esse cálculo aqui, eu chego à conclusão de que o valor de X, no caso, é 5,88. No caso aqui, a gente está falando de porcentagem. Haverá uma redução entre 8% e 10%? Não, haverá uma redução de 5,88% e esse item é considerado errado. Já acabamos, viu? Não foi tão difícil assim. Estudem os exercícios e boa sorte, pessoal!